Senhores e senhoras, bom dia. Retomando a nossa sessão, a 38ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento, dia 14 de junho de 2021. Vamos para o último processo da pauta, processo de recurso 3038-2017, auto de infração 2017-04207 da Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A., recorrido será o julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, assessoria processual tributária também sugere a procedência. Há um pedido de sustentação oral, doutor Júlio César Goulart Lanes, foi regularmente intimado, entretanto, recebemos o comunicado afirmando que não iria participar da sessão sustentação oral, da sessão de julgamento. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator, doutor Pierre, para início do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Senhores, trato o caso da acusação da Unilever, sediada em Caucaia, certo? E que o estabelecimento deixou de reter e recolher parte do imposto devido por substituições tributárias em suas operações de saídas internas de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, sorvete picolé na forma estabelecida no protocolo de ICMS 45 de 1991. O contribuinte reteve, vou logo esclarecer aqui, ele reteve o ICMS, fez o recolhimento, mas ele o fez em valores inferiores ao da pauta. Então, o artigo infringido, o protocolo do ICMS, protocolo do ICMS, artigo 45, ICMS 45 de 1991, decreto 30.514 e 30.784, sem mencionar os artigos infringidos, com penalidade apontada do 123.1c. A recorrente apresentou impugnação, alegando em síntese que o auto de infração é nulo, porque o relatório fiscal indica um estabelecimento diferente do autuado. Realmente, no relatório da fiscalização, ele menciona que o fabricante deveria reter e tal. Ele diz que, como se tivesse pego os dados do fabricante, que é sediado em Pernambuco, fala que... Mas isso é até que um equívoco apenas no relatório da fiscalização. Ele fala... A empresa autuada, a indústria e tal, sediada em Pernambuco, fiscalizada, mas não, a indústria fiscalizada, já adiantando aqui, é a mesma autuada. Né? É diferente do autuado. Então, o relatório fiscal indica um estabelecimento diferente do autuado, dizendo que a fiscalização foi feita em outro estabelecimento. O agente fiscal levantou diversas normas, sem especificar artigos, incisos e alíneas das ditas infringidas, prejudicando o direito à ampla defesa do acusado. A fiscalização estadual não trouxe qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a suposta conduta meramente descrita. Existe decadência com relação à cobrança sobre os fatos geradores de janeiro a abril de 2012, com base no 150 do CTN, parágrafo 4. Né? A base de cálculo utilizada na atuação é majorada. Eu não sei por que ele entendeu isso aí, mas... A utilização da pata fiscal já foi afastada pela STJ. Sim, ele fala que foi majorada porque não utilizou a base sugerida pelo sindicato dos vendedores. Né? A maneira de cálculo do imposto devido é desamparada de base legal e desconsidera a sistemática contida na Lei Complementar 87/96. Nas operações interestaduais, é atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido na saída do produto, no seno do protocolo 45/91. Os estados de Ceará e Pernambuco aderiram ao referido protocolo, certo? E não ia aqui aos protocolos de adesão. Por meio do decreto 30.514 e 50.784, 2011, foram dadas nova redação aos artigos 553 e 555 do decreto de 569/97, criando uma nova sistemática de apuração do ICMS e substituição tributária nas operações internas e interestaduais, com sorvete picolé, porém, em desacordo com o determinado no protocolo 45/91. Né? Então, ele alega a ilegalidade desse novo sistema, né?
Os preços mínimos adotados no Ceará por meio de diversas instruções normativas são muito maiores que os preços do mercado praticados pelo estabelecimento varejista. A cobrança do ICMS substituição tributária com base no regime de pauta fiscal é ilegal, conforme o súmula 431 do STJ, além de violar o protocolo do ICMS 4591, a sistematizado pela Cefaz, viola também o artigo 8º, parágrafo 5º da Lei Candir. Certo? Basicamente, foram essas as alegações do contribuinte. A autoridade julgadora enfrentou todas as questões trazidas pelo contribuinte, afastando-as e mantendo a autuação fiscal, entendendo que, inclusive, é um pouco resumida o julgamento, mas ele ataca os pontos, né, diz que não pode, diz que se aplica a decadência do 731, que, no caso, não há nenhuma nulidade, né, e que ela falece competência para afastar, falta competência para afastar a norma legal do Estado do Ceará. E o contribuinte reconhece que vendeu abaixo da pauta fiscal e, portanto, ele deveria pagar o ICMS substituição tributária. Insatisfeito o contribuinte, ele recorre dizendo que o auto de infração é nulo, pois padece de vício sanável, uma vez que os textos legais invocados pela fiscalização sequer erigem normas claramente passíveis de infringência. Por quê? Porque no auto de infração, pelo menos no cabeçalho, ele diz artigos infringidos, aí ele bota protocolo, ICMS 45/91, qual o artigo, né? Esse tipo de coisa, né? Não é possível a recorrente, baseado em documentos anexados, verificar qual a metodologia utilizada para a apuração do suposto recolhido a menor, imposto recolhido a menor. Nulidade, uma vez... Aqui, presidente, eu vou chamar a atenção que no CD, certo? O CD ele contém bastante informações, inclusive ele está zipado aí no meio digital, ele traz todas as informações, nota por nota, de como foi calculado, viu? Embora tenha também um somatório geral, aqui uma lista, mas essa lista anexada nos autos, quando você vai para o CD, ela é bem mais detalhada. Então, ele vai produto a produto, discrimina o produto, certo? E ele fala qual é a base de cálculo da pauta, qual é a base de cálculo utilizada pelo contribuinte e vê a diferença. Ok? Somente para esclarecer. Nulidade, uma vez sujeito passivo descrito nas informações complementares, não é o mesmo do eleito no auto de infração. Certo? Decadência do direito tributário relativo à decadência do lançamento relativo ao período até 4 de abril de 2012, devendo ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4. Os valores previstos nas instituições normativas 11 de 2012, 9 de 2014, 21 de 2014 e 48 de 2015, são as instituições normativas que ficam, são o valor da pauta, né? Estabelecem preços mínimos em valor superior ao mercado dos produtos, também desconsiderando o disposto do protocolo ICMS 45/91. Neste ponto, ele também explica, desde sua defesa, que, como aqui é um dos maiores revendedores de sorvete e picolé que existe no âmbito nacional, ele, inclusive, mantinha contato constante com o secretário da Fazenda, informando os preços praticados, certo? E sugeridos pela Associação dos Revendedores, né? Ele junta aqui e-mails da época, né? Que, por coincidência, eu fui olhar, era recebida pela secretária do Dr. Marcos, do secretário da Fazenda, que era a doutora Evaneide, aqui presente também, né? Ele diz que os valores presentes na instrução normativa são superiores aos preços praticados e que ele, à época, informava todos e nunca houve nenhuma manifestação quanto a essa aplicação por parte da Receita. Ele diz também que a sistemática de apuração de ICMS substituição tributária com base na pauta, pelo decreto tal, viola o artigo 80, parágrafo 30 da Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, e cláusula terceira do ICMS Protocolo 45/91, que estabelecem que tem que ser o preço médio praticado pelo mercado. E aqui, no caso, não seria o preço médio praticado pelo mercado, porque todo o mercado, de acordo com a documentação que ele junta, praticava preços médios inferiores, né? O Estado do Ceará, por meio da edição do decreto 30.514 e 30.794, antes de 2011, que deram nova redação aos artigos 553 e 555
do Decreto 24.5.997, usou uma nova sistemática de apuração de semestre de substituição nas operações interestaduais com sorvete e picolé. Essa nova sistemática está em desconformidade com o protocolo ICMS número 45/91. Aqui também, com relação a essa sistemática da utilização do preço médio, que no protocolo diz que tem que ser o preço médio praticado pelo varejo, e que no acordo aqui estava em desacordo com isso aí, certo? O Estado do Ceará editou a Instrução Normativa 48/2015, que estabelece que os preços mínimos para a apuração basical para fins de substituição tributária, no entanto, esses preços mínimos são maiores que os preços do mercado utilizado pelos estabelecimentos varejistas. Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso perposto e cancelada a exigência fiscal. A assessoria processual tributária, por sua vez, pugna por conhecer do recurso deposto, nega-lhe provimento para confirmar a decisão de procedência exarada na instância singular, alegando em síntese das preliminares, que o ilícito apontado no presente da ratificação configura que não houve declaração de débito ao fisco estadual, assim não foi realizado o prazo decadencial, já que o curso do dia 10 de janeiro de 2013 e aplica 1º de janeiro de 2013, com base no 731 como marco inicial do prazo decadencial. Só um momento, porque ele fala várias vezes em decadência. Então, afasta a decadência sugerida pelo contribuinte. Ele afasta as nulidades de falta de prova em razão da clareza e demonstração do ilícito fiscal apontado, bem como pela utilização do pauta fiscal, estando de plano, todavia, as razões que embasam essa decisão serão melhor exploradas na discussão de mérito, onde restará demonstrado as questões. No mérito, certo, ele esclarece que o contribuinte não nega a diferença, né, que existe o conjunto probatório do planilha 12 a 13 dos autos, certo? Demonstrando a falta de recolhimento de semestre de substituição na operação de sorvete, protocolo 45/91. Fora essas páginas aí, existe o CD, que detalha produto a produto a diferença, o valor da pauta e a diferença, certo? Especificando que o valor do ICMS de substituição retido pelo contribuinte foi inferior ao valor a ser aplicado mediante pauta fiscal, de acordo com as instruções normativas 11/2012, 9/2014, 21/2014 e 48/2015. Logo demonstram que o autuado deixou de ter e recolher o ICMS decorrente da aplicação de preço inferior estabelecido na referida pauta fiscal. No que diz respeito à ilegalidade da utilização das pautas fiscais, ressaltar que não é de competência do Poder Executivo apreciar a eventual ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, tarefa reservada ao Poder Judiciário, e remete à legislação pertinente. Né? E assim ele sugere a manutenção do auto de infração, o afastamento das preliminares de nulidade, de eleição do sujeito passivo, da forma de calcular o débito, da forma de prova, da falta de indicação dos incisos que embasaram a autuação, ou seja, cessamento de direito de defesa, e também da decadência, que pode ser confundida com mérito. Em suma, senhores, este é o processo. Obrigado, doutor Carlos César Pierre. Passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Vieira Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Saulo, Santana, Helena, e eu não escutei a voz ainda que foi da doutora Mônica Direito, mas acho que ela está atenta, né, doutora Mônica? Tá. Bom dia. Bom dia. Muito bom, bom vê-la. Bem, em relação a esse processo, nós temos um regime de substituição tributária, no qual inclui, aí, conforme as normas, quer ser estabelecido em protocolo, em convênio, mesmo na nossa legislação, que atribui à autuada a condição de contribuinte substituto. E aí ela vem aos autos e traz uma série de argumentos, de nulidade, por falta de clareza nas informações, detalhamento, não sei o quê, argui também a decadência. Quanto aos elementos probatórios, juntado pelo agente fiscal, aliás, já apontado pelo doutor Pierre, relator, há inclusive no CD, que está juntado aos autos, todas essas informações relativas ao levantamento que foi realizado. Então, quanto à questão de falta de prova do ocorrido, da acusação, ela está, me parece que, suficientemente provada. Há um outro elemento que ele utiliza, é o argumento da decadência.
né? Que aí teria ocorrido a decadência, mas a falta de utilização, e aí é uma questão também que não deixa de ser, não deixa de ser muito interessante a decadência. E por que não deixa de ser interessante? É porque, veja, o contribuinte apurou o ICMS substituto. Ele apurou o ICMS substituto e recolheu com base no valor que ele entendia que era devido. A pauta, nossa pauta, que estabelece o preço médio dos produtos na venda ao consumidor, disse que era 100 por cada unidade. Ele disse, e ele utilizou um valor inferior, mas ele declarou. Ou seja, nesse caso aí, em relação a esse período, eu não tenho como, é uma questão de coerência, não tem como dizer que não ocorreu a decadência em relação a esse período. Não é uma questão. Aliás, como eu venho manifestando, que a interpretação da norma, quando eu interpreto a norma e deixo de recolher imposto, por conta de interpretação, a decadência aí há de ser considerado no artigo 150, parágrafo 4º. Então, é o caso aí, ele entendeu que deveria utilizar um outro preço. Errado? Errado, mas ele... Então, não tem como não entender que teria ocorrido a decadência parcial da fiscalização. Mas há um argumento que ele sustenta, que esse não se aplica, é quanto à cobrança indevida, que o Estado estaria utilizando valores superiores àqueles que efetivamente praticados. Aí são 2 pontos. O primeiro é a questão da responsabilidade. Quando o contribuinte é contribuinte substituto, ele faz a substituição tributária para a venda ao consumidor final, ele pega o valor do ICMS substituto e adiciona ao valor do seu produto. Então, eu tenho que recolher de ICMS substituto 10 e o meu produto é 50, eu adiciono os 10 ao valor do meu produto e cobro 60 do consumidor. Do cliente, do varejista, aliás. Do varejista. E, portanto, nessa hipótese, ele não assume ônus nenhum. O ônus é do varejista, que poderia aí sim. Aliás, como o Supremo entendeu, que aí pode discutir que o preço praticado de substituição tributária foi superior ao preço efetivamente praticado pelo contribuinte. Aí caberia uma repetição de débito, mas por conta do varejista, não por conta do contribuinte substituto. Então, nesse aspecto, senhor presidente, me parece que a irresponsabilidade, a responsabilidade do autuado é clara quanto ao recolhimento dessa diferença. Por quê? Porque ele repassou esses valores para os seus clientes. Esse é o ponto. E o segundo ponto é que a discussão acerca da base de cálculo, ele poderia isentar isso no âmbito administrativo, não no âmbito da cobrança, e dizer, olha, a base de cálculo que foi veiculada pelos meus, que foi vendida ou que foi praticada pelos meus clientes, varejistas, é inferior a essa que foi praticada. Bem, essa é uma discussão que não lhe cabe lhe fazer administrativamente. E uma outra consideração é que essa pauta ela é feita com base no preço médio ponderado de mercado. Quer dizer, não há como dizer que em determinadas situações o preço praticado pelo varejista não será superior ou inferior àquele que serviu de base de cálculo para a substituição tributária. Por quê? Porque o que se pratica é um preço médio ponderado na substituição tributária. O Estado não pega o preço maior que encontrou no mercado para determinar a substituição tributária. Ele utiliza uma média de mercado. Então, por essa razão, é que o argumento do contribuinte de que a base de cálculo seria incorreta, não estaria certo, não se aplica. Ele faz isso, esse preço médio é com base na Lei Complementar 87/96 e com base na nossa lei. Portanto, não há nenhuma irregularidade quanto a essa cobrança. Por tais razões, senhor presidente, é que a Procuradoria entende que o caso é de parcial procedência para fins de excluir
somente o período atingido pela decadência. Eu não sei se foi... qual foi o mês, eu não olhei direito. É abril de 2012. Janeiro a abril de 2012. Então, o período atingido pela decadência deve ser excluído. No resto, é procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores, primeiramente, com relação às nulidades suscitadas pelo recorrente. Embora nas informações complementares ao auto de infração ele fale que fiscalizou a empresa sediada no Pernambuco, que é onde se fabrica, certo? É um equívoco das informações complementares. Os termos aqui de intimação, ou seja, a empresa fiscalizada efetivamente foi a empresa autuada, que é de Caucaia, e que, segundo os protocolos do ICMS 45, né, de 1985, 45 de 1991, como o caso aqui é uma subsidiária que recebe de lá, ela, neste caso, é que fica como a substituta tributária, como se fabricante fosse, certo? Então, está tudo, está tranquilo, a empresa fiscalizada foi a mesma autuada, não há erro de sujeição passiva aqui, certo? Segundo ponto, todos os elementos, embora ele tenha descrito aqui que o artigo infringido, ele não fala em artigo, mas fala em decreto e no protocolo, realmente na autuação, mas quando ele vai para as informações complementares, ele detalha de melhor maneira, certo? E não há qualquer prejuízo para a defesa, que soube perfeitamente que ele estava sendo acusado apenas, né, de falta de recolhimento do ICMS substituição tributária, porque vendeu ou fez o recolhimento, fez a retenção e o recolhimento em valores inferiores ao preço mínimo da pauta fiscal. Então, eu também afasto essa nulidade. Quanto a isso, também vejo que não há qualquer nulidade quanto também a prova apresentada. O C dele é muito claro, embora essa planilha aqui que consta nos autos fale de modo resumido, né, por período, mas o C dele contém nota por nota, inclusive detalhando o preço de pauta de cada produto e a sua diferença. Então, não houve qualquer tipo de nulidade. Também, na forma da Procuradoria, eu acolho a arguição da decadência, tendo visto que o contribuinte lançou o ICMS substituição tributária, apurou e cobrou no valor que ele entendia devido, que era o preço médio praticado pelo mercado, tendo em vista que este tipo de produto, ele tem um sindicato que estabelece o preço médio, inclusive esse preço médio, que é o valor sugerido para a venda, ele é colocado em folders e tudo mais, né? Neste caso aqui, ele diz que informou ao secretário da Fazenda, informava periodicamente ao secretário da Fazenda, tendo em vista que ele faz parte desse sindicato, né, por ser um dos maiores revendedores do país. Agora, senhores, eu queria entrar na questão de mérito. A nossa legislação, ela não nos permite afastar nossa norma legal, certo? Salvo se houver uma declaração de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, no caso, nós estaríamos nem na questão do protocolo, mas seria uma instituição normativa que fixa esse preço de pauta, né? Não sei nem se ela pode entrar nesse rol. Mas o que acontece é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal já entendeu que essa questão da legalidade da pauta é questão infraconstitucional, né? Então, assim, nessa questão específica, só houve esse julgamento, né, repercussão geral, dizendo que se pode, o Supremo entendeu que se pode reaver o valor que foi pago, certo? Além do valor vendido, né? Foi uma mudança que houve no entendimento do STJ, do Supremo, que vinha de muito tempo, e ele firmou esse entendimento. No STJ, nós já temos até a súmula, 431, se eu não me engano, certo? Que fixa a ilegalidade da exigência por pauta fiscal do ICMS. Então, o que é que me preocupa aqui? Eu tenho por via transversa um julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele não chega e diz, olha, é ilegal a pauta fiscal, mas ele diz o seguinte: se foi vendido a mais do que a pauta, se você pagou a mais do que foi vendido, ou seja, se você, na realidade, vendeu abaixo do valor de pauta, você tem direito a reaver o ICMS pago. Então, praticamente, ele diz, por via transversa, que
o ICMS, substituição tributária da pauta fiscal, é ilegal. Ele não diz que ele é inconstitucional, mas ele reconhece a ilegalidade e diz que, caso você tenha pago por um valor, tenha pago um valor maior do que efetivamente praticado, você tem direito à restituição. O STJ já tem até súmula. Então, o que me preocupa aqui é o seguinte: esse auto aqui é de um valor elevado, certo? Valores originários, sem contar a correção monetária, sem contar juros, sem contar apenas o valor da multa, dá mais de 10 milhões de reais. Eu, assim, não tenho dúvida nenhuma, ante a ilegalidade da pauta, com súmula do STJ, e antes desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, certo, que por via transversa reconhece essa ilegalidade, o contribuinte obterá vitória no judiciário. Assim, ele pode até perder, mas será por uma questão extra que não é de direito, né? O que eu me preocupa aqui é o seguinte: nós estamos procurando preservar o direito aqui, certo? Mas essa manutenção desse tipo de auto de infração, como está, né? Dará no futuro prejuízo para o Estado. Isso não será uma ação que será ignorada, se irá para o legislativo e o contribuinte vai fazer uma defesa simples. Não. E possivelmente perdendo aqui, ele já vai entrar direto com a ação anulatória de débito fiscal imediatamente, né? Dará trabalho para a Procuradoria, que o doutor Matheus pode saber, mas aí ele já vai se manifestar aí, né? Mas eu não posso afastar. Então, de qualquer maneira, eu queria trazer à tona aí essa questão, né? Esperar o doutor Matheus vir aí para ver se o que é que eu mantenho no entendimento, senhores. Apenas essa a minha preocupação, mas o doutor Matheus já vai se manifestar aí. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Pierre, a sua preocupação é interessante, mas no presente processo ela não é aplicável, porque há que se fazer uma diferença entre a pauta fiscal, que é utilizada para fins de identificar o valor da operação que está sendo realizada, ou seja, é uma operação qualquer que não está nem sujeita à substituição tributária, e o Estado, então, diz, não, a base de cálculo do ICMS dessa operação não é o preço que você está praticando, não, é o valor da pauta. Então, esse tipo de pauta, ela efetivamente é inconstitucional, o STJ já tem até súmula a respeito desse assunto. No entanto, em relação à base de cálculo da substituição tributária, ela necessariamente tem que ser presumida. Se não for presumida, não há como fazer a substituição tributária. E de que forma ela é presumida? Ela é presumida de duas formas: através de uma média ponderada de preço, né, em que se diz que, olha, o valor a ser utilizado para fim de base de cálculo vai ser esse valor X. Ou através de um percentual de agregação, que sempre se chega a um valor presumido. E isso não impede, e aí é por isso mesmo, aliás, que o Supremo disse que, no caso, como você não pode identificar precisamente o valor da operação que vai ser realizada posteriormente, é que o Supremo mudou de entendimento e disse, não, no caso de substituição tributária, cabe a restituição, caso o valor da pauta ou o valor da substituição tributária tenha sido superior ao valor praticado. Ou a recíproca é verdadeira também, caso o valor de venda tenha sido superior ao valor da base de cálculo da substituição, o Estado poderá cobrar a diferença. O Supremo mudou de ideia, mas isso não invalida a substituição tributária, a base de cálculo presumida da substituição tributária, porque não pode ser de outro modo. Se o Estado não utilizar a base de cálculo presumida, quer seja através de uma média ponderada de preços, quer seja através de um percentual de agregação, não há como se identificar a base de cálculo da substituição e, portanto, não haveria como se fazer a substituição tributária. Nós temos conseguido demonstrar isso no âmbito da Procuradoria. Para os tribunais, nós temos conseguido demonstrar essa diferença. Alguns juízes, é verdade, não conseguem perceber, não conseguem perceber a diferença entre a base de cálculo da substituição tributária e a base de cálculo específico de uma operação. Mas nos tribunais a gente tem conseguido caminhar muito bem a respeito desse assunto. Daí porque, no presente caso, doutor Pierre,
a Procuradoria não tem... Vai ser trabalho, é claro, se eventualmente a empresa ingressar com a medida judicial. Mas, quanto ao mérito em si, nós temos obtido sucesso em relação a isso. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre, com a palavra. Doutor Matheus, como o senhor diz, né? Eu entendo exatamente como esses juízes entendem, né? Eu entendo aqui que comprovado que o valor praticado foi a menor, certo? Ele não só teria direito à restituição, como teria direito também a não pagar a diferença, né? E eu acho que será isso que vai acontecer, mas tendo em vista que a nossa própria legislação me proíbe de afastar essa legislação, afastar essa norma, certo? Eu vou me manter, mas que eu acho que vai haver prejuízo no Estado, vai, eu acho que está mais que na hora que o CONAT coloque a observação para efeitos, para julgamentos que foram feitos na semática do repetitivo ou súmulas do STJ, entendeu? Porque a gente mantém uma coisa aqui que eu acho que contraria frontalmente, mas é isso mesmo. Então, senhor presidente, em suma, eu do parcial afasto as unidades, do parcial provimento a recurso do contribuinte, acatando a decadência do período de janeiro a abril de 2012, mantendo a autuação. Então, é isso. Ok, doutor Pierre. Alguma discussão adicional, senhores, com relação ao processo? Temos as nulidades que já foram afastadas pelo doutor Pierre. Algum conselheiro se manifesta contrário? Senhor presidente, a questão da decadência, eu não encontrei aqui qual foi a data que ele tomou ciência. Foi no dia 4 de abril de 2012, se eu não me engano. 4 de abril? Foi. 4 de abril de 2017. A dúvida é o período de janeiro a março, janeiro a abril. É isso, doutor? Janeiro a abril, porque abril ele recolhe... Em maio. Ele tomou ciência em abril. É janeiro a março só, não? Não sei, vamos ver aí a contagem. É isso, senhor. Também concordo. De janeiro a março, a decadência. Ok. Então, senhores, dando sequência, né? Com relação à nulidade, deu uma discussão adicional. Com relação à decadência, esclarecimento do Dr. William Falcão, o período alcançado de janeiro a março de 2012, considerando que a ciência tomou no início de abril. Alguma discussão adicional com relação à decadência? E com relação ao mérito, também a aplicação da penalidade, excluindo aí o período de janeiro a março, reduziria a base de cálculo, não é isso, doutor Pierre? Então, senhores, pelo que eu entendi, doutor Pierre já voltou, afastando a nulidade, a decadência de janeiro a março, e no mérito a parcial procedência, considerando a exclusão do período de janeiro a março. Algum voto sentido? Esclarecendo, presidente, que eu deixo de apreciar a questão da ilegalidade da pauta em virtude do nosso artigo 48, não é isso? 48, parágrafo 2º da Lei 15.614. Algum voto sentido contrário, senhores? Senhor presidente, pela procedência nos termos do julgamento do parecer, afastando a decadência. Ok, então, doutora Mônica, é contrário à decadência, invocando o 173.1, não é isso? E, consequentemente, não há parcial procedência, sim a procedência nos termos do julgamento singular e também do parecer. Algum outro voto divergente? Esta Câmara, então, por maioria de votos, conhece do recurso, afasta as preliminares, nulidade e decadência, e no mérito, a parcial procedência, conforme manifestação do Dr. Carlos César Quadros Pierre e também da manifestação oral do Dr. Matheus Viana Neto, excluindo o período de janeiro a março de 2012, alcançado pela decadência, 150, parágrafo 4 CTN. Doutora Mônica Maria Castelo vota em sentido contrário, aplicando 173, né,
para o período, né, que foi questionado pela empresa, e a decisão agora, de janeiro a março, e no mérito, a procedência nos termos de julgamento singular e a parecer da assessoria. Esta decisão, para o último processo da pauta, assuntos gerais, algum assunto a ser discutido, tratado, senhores? Não tendo, já convoco os senhores para a 39ª sessão, que será realizada amanhã, dia 15 de junho de 2021, às 8h30, e aqui faço a leitura da pauta, em que teremos processo da empresa EMES, Comércio e Representações Limitada, em que teremos a relatoria, os conselheiros relatores, doutor William Falcão de Souza, doutor Saulo Gonçalves Santos, e também, aqui está a doutora Sandra, mas acredito, doutor Pedro Jorge, que participará da sessão. Inicialmente, esse processo não tinha sustentação oral. Mês passado, foi solicitado sobrestamento, em virtude de problemas de saúde, e agora retorna na pauta de junho, com sustentação oral. Há um pedido formal da parte para participar da sessão de amanhã e também de quarta-feira. Continuaremos com essa empresa EMES. Então, agradeço a todos, desejo um bom dia e uma boa semana para todos, né? Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Ok, nosso presidente, uma boa semana para todos. Se Deus Bom quiser, dia a nos todos. encontraremos amanhã. Grande abraço.